Olá, meu nome é Ana Júlia e hoje eu vou apresentar o Código de Ética de Arquitetos e Urbanistas. É um documento normativo criado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, o CalBR, que define os valores, princípios e regras de conduta que todos os arquitetos e urbanistas devem seguir no exercício da profissão. Ele foi instituído com base na Lei nº 2.378, em 2010, que regulamenta a profissão no Brasil. A primeira pergunta é qual o perfil profissional indicado pelo Código de Ética da profissão Arquitetura e Urbanismo. O primeiro tópico é o comprometimento com o interesse público e com a sociedade. O arquiteto deve atuar com responsabilidade social, buscando sempre o bem-estar coletivo, a qualidade de vida urbana e a sustentabilidade ambiental. Ou seja, desenvolver projetos que não afetem o meio ambiente, projetos que sejam sustentáveis, produzam eficiência energética, o conforto das pessoas e que não gerem impacto para o meio ambiente, que favoreça todos em geral. O segundo tópico é respeitar as normas e legislações. O arquiteto ele deve cumprir a legislação profissional, os direitos humanos, o ordenamento urbano, ambiental e patrimonial, deve seguir os princípios constitucionais e legais que reagem à sua atuação. Ou seja, o arquiteto ele deve seguir as leis vigentes em cada cidade. Por exemplo, Natal, o plano diretor do Natal os projetos devem seguir toda a legislação, o código de obra, além das normas, da ABNT, 9050, de acessibilidade. Tem também o corpo de bombeiros, entre outros. Todas essas normas e legislação são necessárias para o bom funcionamento da edificação em geral. O terceiro tópico é o arquiteto deve ser íntegro, honesto e transparente. Deve agir com honestidade, evitando conflitos de interesses e práticas desleais. Deve manter transparência com clientes, parceiros e sociedades. Ou seja, cumprir prazos com clientes, no contrato, com parceiros e a sociedade em geral. No quarto tópico, o arquiteto é competente e responsável tecnicamente, ou seja, ele deve apenas realizar atividades as quais esteja qualificados e habilitados, ou seja, só exercer o que ele é habilitado, não exercer outras funções, tipo um engenheiro, ele é responsável pela parte estrutural da casa, o arquiteto não, o arquiteto é mais voltado ao projeto, à estética, mas ele tem noção sobre isso. Mas ele não é qualificado quanto o engenheiro a fazer isso. O arquiteto, ele também deve ser respeitoso nas relações profissionais, ou seja, deve respeitar colegas de profissão, colaboradores e demais profissionais com que ele se relaciona. Deve evitar concorrências desleal e sempre reconhecer os direitos autorais e intelectuais, ou seja, ter um bom convívio, no ambiente de trabalho, sempre respeitar o outro, saber o que é correto e errado, até onde pode ir certa conversa, entre outros. O sexto tópico é o comprometimento com a preservação do patrimônio e do ambiente. O arquiteto deve proteger o patrimônio cultural, histórico e ambiental, ou seja, muitas edificações, por exemplo, em Natal, são tombadas. Podemos citar a Ribeira, parte da Ribeira tombada,
cidade alta, entre outros. E para mexer nessas edificações, ou seja, fazer reforma, derrubar alguma coisa, é necessário seguir algumas legislações propostas pelo IPHAN, que ele é responsável por essa parte de tombamento. Então, tudo o que for fazer nessas edificações tombadas é necessário consultar o IPHAN. Na questão 2, nos foi perguntado quais seriam as 3 maiores qualidades que um profissional deveria ter. Após a análise do material fornecido pelo CAL, temos a conclusão de 3 maiores qualidades, que seriam a responsabilidade técnica, porque qualquer erro ele afeta diretamente a segurança e o bem-estar das pessoas. Ou seja, o arquiteto ele deve ter e garantir que a qualidade do projeto seja boa, que tenha conformidade legal naquele projeto. Em segundo lugar, temos a ética nas relações profissionais, que seria para evitar abusos, acobertamento de obras ilegais e uso indevido de registro do CAL para emitir RRTs, quando você não foi o responsável por aquele projeto, porque isso preserva a imagem do profissional como um todo. Temos também o compromisso com o bem-estar social e ambiental, porque a arquitetura ela influencia no todo. Ela trabalha no bem-estar das pessoas, na inclusão, no clima. Então você deve projetar com consciência. 3, nos foi perguntado quais são os problemas étnicos e um caso de repercussão. Bom, o Código de Ética, ele aponta como principais infrações a fraude de documentos de RRT, o empréstimo do registro profissional, que seria o acobertamento, impor exigências ilegais em análises de projeto, a falta de respeito com as normas técnicas e legais e o assédio e a má conduta, que embora não esteja nos casos da cartilha, é um caso que é muito denunciado frequentemente ao Conselho. O caso que mais nos chamou a atenção foi o acobertamento ilegal que terminou em tragédia, que foi o 3º caso da cartilha, que foi uma arquiteta que permitiu o uso indevido do seu registro para emitir RRTs. Em um só ano, ela emitiu 500 RRT, inclusive para um restaurante. Esse restaurante foi mal projetado, causou um incêndio e nesse incêndio foi ferida uma funcionária e outra chegou a morrer. Porque o local não poderia ter botijão de gás, segundo o Corpo do Bombeiro, e colocaram. As transições cometidas nesse caso foi o cúmplice de exercício ilegal da profissão, emissão de documento técnico sem envolvimento real, temos a falta de responsabilidade técnica e colocou em risco a vida de terceiros. A penalidade foi de 1 ano de suspensão e o pagamento de 10 anuidades do CAL.